Oi, Jenny! Tudo bem? Já vou adicionar o Douglas aqui. Gente, pus um filtro, né? Porque... Oi, Ana Laura. Oi, Carol. Leila. Deixa eu aceitar aqui. Peraí. Saudades, Jenny. Gente do céu, peraí. Deixa eu voltar um filtro aqui. Com cílios. Oi, Mar. O filtro não tá querendo, não. Saudades, Marcela. Boa Oi, noite. Quanto tempo? Gente, eu vou pôr um filtro aqui, né? Porque... Ó, é esse aqui. Esse aqui é menos exagerado. Oi, Nayali. Filtro aqui, ó. Eu vou esperar. A gente pode esperar um pouquinho, né? Antes de começar. Opa! Claro. Vocês vão cumprimentando aí quem vocês conhecem. Ai, eu não tô enxergando. Mas boa Oi, noite. Nath. Tá entrando. Natália Rodrigues. A Nath é daqui. A Raquel entrou, eu acho que é a sua irmã. Oi, Raquel. É a sua irmã, não é, Sara? Oi? É a sua irmã, não é? Raquel é minha irmã. Eu sou meu sogro. Ó, meu pai. A A Nath Nath Cortesia. Cortesia, minha amiga. Oi, Oi, Nath. Nath. O Nilson de novo. Oi, Ludi. A Ludi é daqui. Nath. Gente, quem não sabe, a Sara e o Douglas eles moram em Valinhos, não é? Isso. Interior de São Paulo. São Paulo, interior de São Paulo. Oi, Júlia. Gente, sejam bem-vindos a todos. Oi, Bruna. Jenny, você perdeu o casamento, Jenny. Ah, Vocês conheceram a Jenny? a Jenny eu conheci. A Ela gente substituiu sim. você, né? Foi. Ah, é. Tava na festa, né? Oi, Ana Cláudia. Daí você tem que agora tirar nela. Aí. Ó, o André. Seja bem-vinda, André. Ah, o Saulo. Ai. Agora você aperta a cabeça aí, ó. Gente, eu tô aprendendo a mexer aqui. É que agora ficou escuro. Acho que é porque vocês clicaram na tela. Ah. Agora acho Boa que melhor. noite. Aqui ele está Acompanhou de longe, né? Tava lindo. É, o Oi, André Jô. tem tá aí minha mãe ali, a Andréia, ó. Mas Uhum. não. Tem embaixo? Não, Anjo, ó. Aqui, ó. Pronto, ó. Oi, Jenny. Seja bem-vinda. A Jenny é parceira, está em todas. A Jenny ficou um boné meu lá na casa dos kids. Oi? Eu Bruscato. Eu falei que a Jenny ficou um boné meu lá nos Estados Unidos, na casa dos kids dela lá. Oi, Marcela. Ficou? Não conheço. Mas oi também. Oi, Ana Laura. Gente, a Ana Laura, ela tá super ansiosa para saber a história de vocês. Sério? É bem interessante. A Ana Laura, ela é da minha célula. Gente, esse filtro aqui não dá, não. Não, nem isso, só isso. Esse. A Ana Laura é da minha célula de adolescentes e ela sabe um pouquinho da história de vocês. Jenny, pode vender o boné, Jenny. Eu não sei mexer, gente, nesse Instagram. A gente seleciona o filtro, depois ele sai, sei lá. Ficou tudo escuro. Cor também. Não, mas dá para enxergar vocês. Oi, Bruna, seja bem-vinda. A gente vai começar em 1 minuto. A Raquelina. Ah, meu vô entrou, oi, vô. É bom que a gente revê todo mundo, né? Olha ali. Rever. Vergonha de quê, Ana Laura? Que isso? Nada, faz pergunta aí, Ana. Gente, tem um box aqui, ó, um pontinho de interrogação. Pode fazer pergunta aí, tá? É.
Mande Só eu perguntas. que vou ver. Oi? Só eu vou ver as perguntas. São secretas. Não sai. Vamos começar em 1 minutinho. Arley, Oi, Darly. Manda essa setinha aqui, gente, para todo mundo que vocês conhecem. Aquelas, né? Tá vendo essa setinha aqui? Vocês mandam para todo mundo que vocês conhecem. vai compartilhando, pessoal. Compartilha. Ó, já chegou umas perguntas aqui. Ô, Dilda. Se eu mandar pra... Será que não abre lá? Mas não. A gente não é muito dessa área de tecnologia, não. Oi, Carol, seja bem-vinda. A Carol é líder comigo na célula de adolescente. Ela e a Bruna também. Oi, Carol. Oi, Carol. Oi, Bruna. É porque toda hora que a gente mexe no Instagram, ele sai o filtro que você tá, entendeu? Ah, Qualquer coisa que você mexe, ele sai o filtro. Mas, gente, é isso aí. Vamos começar, então. Jenny, tem um box com um ponto de interrogação aqui embaixo, do lado dos comentários. Você pode fazer perguntas ali. Pode ficar à vontade, que eu não vou revelar as perguntas, gente. Quem fez a pergunta? Só vou falar as perguntas. Mas amém, gente. Vamos começar. Eu vou primeiro explicar um pouquinho por que eu decidi fazer essa live. Na verdade, a gente já tinha conversado, eu e as meninas da minha célula, eu tenho uma célula de adolescente, e a gente tinha conversado sobre, quando eu fui no casamento de vocês, eu contei um pouquinho para as meninas sobre como vocês se conheceram, né? E elas ficavam, nossa, que legal! E aí eu contei como foi o casamento, tudo, e elas ficaram super empolgadas. A célula só tem meninas, né? Já imagina. E elas ficaram muito empolgadas, aí eu pensei, vou um dia chamar eles para contar a história, né? Pra gente, o testemunho deles, que eu acho muito legal. E aí eu pensei de chamar vocês para contar essa história pra gente, né? Da célula das adolescentes. Mas eu falei, por que não abrir para todo mundo que queira ouvir? Porque eu acho que testemunhos de gente que a gente conhece perto da gente é muito mais legal, né? Porque às vezes a gente vê de pessoas famosas ou então de pessoas distantes, né? E aí a gente fala, isso aí só acontece, né, com pessoas que são famosas ou pessoas que são ricas, sei lá. Essas histórias muito lindas só acontece com essas pessoas distantes. Então eu acho muito bom a gente ouvir testemunhos de histórias assim que a gente vê que tem propósito de Deus, tem esse tempo de espera, né? Obediência ao Senhor. E eu acho muito legal a gente compartilhar isso com todos que queiram ouvir e de pessoas que estão próximas de nós, que eu acho muito legal. Então, histórias de amor escritas por Deus acontecem com pessoas que a gente conhece também, né? Não somente com pessoas distantes que vão se casar em 2 meses, rápido, de repente. E aí a gente acha, só acontece com o fulano, né? Então aí eu vou trazer toda terça-feira, se Deus quiser, né? Se der tudo certo, toda terça-feira eu vou trazer um casal que eu conheça e que esteja próximo do meu círculo de amigos para contar um pouco do testemunho de casamento, assim. Porque também eu resolvi falar sobre isso, porque eu acho que falar sobre família é sempre muito importante. será que é nossa? Voltou. Voltou. Entrou uma ligação. E então falar de família é sempre muito importante quando é uma família. Eu vou pôr um filtro aqui de novo. E quando a família a gente vê que é construída debaixo de obediência ao Senhor e a gente vê que tem propósito do Senhor. Enfim, vou deixar vocês falar um pouquinho. Eu prometo que eu não vou falar muito, né? Porque eu começo a falar demais. Mas eu quero que vocês contem um pouco da história de vocês e aí a gente vai mandando algumas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para eles, podem mandar. E é real, gente, o Douglas esperou pela Sara por 10 anos que eu coloquei lá. É o marketing, é o marketing. Então eu quero que vocês contem um pouco de como vocês se conheceram, como que foi esse processo. A gente vai fazer uma conversa e eles vão contando o testemunho deles até o casamento e como que foi. Tá bom? Pode começar.
Olha, ela é uma longa história. A gente vai resumir, né? Porque senão não dá para contar Em em uma pouco hora tempo. só não vai dar de live, não. Teria que fazer umas 3, pelo menos. Qualquer coisa a gente desliga e liga de novo. Obrigada. Ah, bom, então foi Mas é assim. isso. Primeiro, eu acho que vocês podem contar. Já chegou até uma pergunta aqui falando, né? Como eles se conheceram. Ah, como nós conhecemos. Vamos lá. Bom, foi assim, então. Eu estava numa escola, né? Na verdade, assim, a gente já está no mesmo ambiente já faz anos, desde a quarta série, né? É, Peraí, que apagou aqui, aconteceu. coloca Tá. para a bateria não fechar. Tá. Nós estamos no mesmo ambiente, né, de escola, desde a quarta série. A gente estava na mesma escola, mas a gente nunca se falou. Então, Nunca se viu, né? então ficamos a quarta série. Aí depois nós trocamos de escola, fomos para a mesma escola no ensino médio. Também não nos falávamos. Como é que tá apagando? Peraí. Deixa eu só arrumar. Gente, eu vou ver as perguntas. Tudo bem? Pode. Não, pode falar. Tá com delay Oi? ou não? Tá dando Tá. pra ver. Tá, então foi assim. Aí a gente foi para o ensino médio na mesma escola, né? E aí, na quinta série nada, sexta série nada, sétima série nada. Desculpa, na sétima série, a sala da Sara era uma sala muito quietinha, muito santa, vamos dizer assim. E a minha sala era muito bagunceira. Era o A. Eu sempre fui bagunceiro, mas eu era bom aluno, né? Tinha boas notas. E aí, então, a professora foi lá, a diretora foi lá e me trocou de sala. Me colocou na sala da Sara. Quando ela me colocou na sala da Sara, no dia seguinte, a professora fez um mapa de sala, de duplas. E aí caiu Quem não sabe o que é mapa de sala, que eu não sei se existe isso ainda. Mapa de sala é quando você senta, a professora coloca, ela escreve, monta um mapa da sala e tem que ser aquele mapa. Ela coloca onde ela quer as pessoas. Aham. Bem tradicional, né? Isso, bem tradicional. E aí, então, ela colocou um mapa de sala e colocou quem junto? Douglas e Sara, né? E foi Deus, gente. Foi de Deus. Foi Deus. A Raquel falou, existe, é normal, ela é professora, tá, gente? É minha professora. Eu não era cristão na época, tá? E aí, então, foi assim que eu conheci a Sara. Agora fala um pouquinho de você. Tá, então a gente se conheceu na sétima série. Aí, segundo o Douglas, ele já teve um crush por mim. Naquela época não era crush, né, gente? Hã? Naquela época não era crush, né? Eu não tinha crush. Foi interessante e tal, mas não rolou nada. Eu, Sara, sempre queria deixar claro para os meus amigos que eu era cristã. Eu queria deixar claro, eu queria convidar, porque é aquilo que eu acredito que é bom para mim. E, na verdade, eu queria que os meus colegas tivessem esse acesso. Aí, se ele quisesse ou não, aí é a escolha da pessoa. Eu falei, tem que falar para ele. O menino vai sentar comigo, mapa de sala. Como é que eu vou sentar, convivo com a pessoa que ela não sabe? Então, eu sempre falava. E a minha estratégia para começar a falar de Deus, das verdades, que eu acredito que é pro bem de todos, foi chamando ele para ir no cinema. Óbvio que eu não chamei ele para ir no cinema sozinho. Eu chamei, foi a minha irmã, minha mãe, e chamei o meu cunhado, que acho que já devia ter um rolê com a minha irmã, sei lá. Tava de dó já, né? Tava de zóio na minha irmã. E aí ele foi no cinema e chamei ele. Falei, você quer ir no cinema e tal? E com minha mãe, sei lá, e eu não lembro todos os detalhes. E ele foi. E aí você tinha, né, uma imagem negativa de cristão e minha mãe é pastora. Eu tinha uma aversão contra a crente, sabe? Eu achava que crente era um pessoal que usava saia, só pedia dinheiro, não podia raspar a perna, não podia fazer nada, né? Uau. E a minha mãe foi muito loucona. Quem conhece sabe. Minha mãe, ela tem o cabelo preto, vermelho, ela é super expansiva. E ele falou, nossa, esse pessoal é diferente. A gente sempre foi assim, natural, espontâneo. E ele gostou. E a partir daí, eu chamei ele pra ir... Foi onde primeiro? Eu fui no Hop Hari, depois eu fui Aí a gente começou a comentar tudo que tinha. Vamos no Hop Hari, vamos não sei aonde, pra ser na igreja. Mas na igreja ainda não, tá, gente? Aí ia junto, né? Aí o Up foi num churrasco dele, adolescentes jovens, né? Que lá eu conhecia Jesus. Lá eu me converti, né? Muito legal. Rolê gospel. Rolê gospel. E aí eu comecei
pra igreja. Ah, e aí eu comecei a ir pra igreja, né? Lógico que foi cara, tá? Não vou ser hipócrita, né? Porque ela que me convidou. Mas depois eu comecei a ter um negócio muito legal com Deus. Na igreja eu comecei de fato a conhecer a palavra, Deus, Jesus, Espírito Santo e comecei a gostar de verdade. Me apaixonei por Deus até hoje, né? É amor mesmo. E aí Amém. Que bom. E aí, assim, Amém. o sentimento pela Sara começou também a crescer no meu coração. Né? Eu achava ela muito assim, verdadeira, muito sincera, sabe? Não era aquelas garotas que se lotava de maquiagem, nada contra a maquiagem, tá? Mas assim, para a atenção do garoto, não, ela era ela. Era ela. Encontrava a língua aqui, né? E aí, então, eu fiz um propósito com Deus. Fiz uma oração com meus 15 anos, né? Como eu não era do mundo, né? Como eu era do mundo, então, assim, eu fiz um propósito com Deus. Falei assim, quando ele diz isso, é que não é que ele quando ele tá falando do ser do mundo, é que, tipo assim, ele não conhecia, assim, os princípios da palavra e coisas assim, né? isso. Aí eu fiz um voto ali, né? Eu falei, Senhor, eu quero namorar para casar. Então, assim, eu não vou ficar mais com ninguém até ela me dar um sim. Até ela me dar um sim, né? Isso aí, você tinha quantos anos? 14? tinha 15. 15. 15 anos. Um ano depois, mais ou menos. Depois que um ano depois que está na igreja. Aí eu fiz essa oração com 15 anos e aí eu fiquei 10 anos orando por ela. Porque, assim, o Douglas, ele começou a gostar de mim, porém eu não gostava dele. Eu Zero. não tinha esse mesmo sentimento. E claro que aconteceu? A nossa amizade foi crescendo, porque a gente fazia tudo junto, tudo mesmo. A gente participava de teatro junto, a gente participava saía todo mundo junto, eram todos os jovens. A gente fazia literalmente tudo junto. E aí quando... Peraí que ele tá mandando aqui, eu me distraí. Desculpa, lembrei de uma pessoa agora que queria. Aí quando ele vinha... Porque a gente, menina, percebe às vezes quando o menino gosta, né? E primeiro, quando eu comecei a gostar de mim, eu bloqueei, assim, eu não queria muito ele perto de mim. Tanto que a minha mãe gostava muito do Douglas. Meu pai e minha mãe sempre gostaram muito do Douglas. E às vezes eu cheguei a xingar, ai, por que esse menino tudo tem que estar fazendo com a gente? Não sei o quê, eu não aguento mais ele perto, não sei o quê. Porque tudo ele tava junto, tudo ele fazia junto, meus pais gostavam dele e ele gostava de mim. Então toda oportunidade que ele tinha, ele tava... E no começo... Perto. Hã? Perto. Eu precisava marcar território, né? Queria conquistar. Ué. E eu tinha um pouco de dificuldade de lidar com essa área na minha vida, essa área de relacionamento. Tá? Eu sempre fui diferente nessa área. Não sei se bom ou ruim, mas foi. E quando alguém gostava de mim, eu ficava meio, sai daqui, sabe? Não queria muito estar com aquela pessoa. E, coitado, no começo ele sofreu porque os nossos amigos sabem que, nossa, eu não queria ele perto, me irritava, nossa, eu não queria nada disso. Mas com o tempo, diferente de muitos outros meninos, eu percebi que o Douglas respeitava o meu espaço. E isso foi muito importante pra mim. Porque tem menino que consegue falar com você no Face, no Insta, e na sua cara não fala nada. Ou então não sabe aquele respeito e você fala não, aí acabou a amizade. E o Douglas não, ele foi muito maduro em relação a tudo isso, né? Chorava com amigos, reclamava, mas comigo, pelo menos, foi a bem... cidade inteira sabia que eu tava afim da Sara, né? Por onde eu passava, eu deixava essa marca bem claro para eles. Certo. Deixa eu entender. Você falou primeiro para a Sara ou você falou para outras pessoas que você gostava dela? Não, assim, primeiro eu falei para Deus, né? Como eu falei, e aí todo mundo já sacava, porque eu parecia um tom, ficava babando atrás dela. E aí, assim, eu sempre queria estar com ela. Então, assim, eu gostava dela, mas eu respeitava o espaço dela, né? Eu não ficava assim, intruso. E aí, jogando umas coisas aos pouquinhos, sabe? Tipo, tá linda, não sei o que tem, né? Para lá, para ali. O que é importante falar, porque a gente tem muitas adolescentes que são bem dessa idade, de 14, 15 anos, 16, tem um monte aqui. E é importante falar que eles eram amigos e a família toda envolvida, principalmente a família da Sara, né? Sim. Todo mundo envolvido, então, nessa amizade. Então, isso é muito importante
ressaltar, assim, porque o que eu vejo hoje, muitas pessoas, muitos adolescentes, ai, só eu que conheço fulaninho, minha mãe nem sabe quem que é e eu converso com ele. Então, tome cuidado, porque às vezes o rapaz, ou então até a menina mesmo, né? Tem meninos jovens aqui, tome cuidado se ele falar, ai, não fala para sua mãe ou para seu pai, que a gente tem essa amizade, não sei o quê. Então, tome muito cuidado, porque estava todo mundo ali envolvido nessa amizade, né? Segundo a minha irmã, nunca faltou uma vela quando a gente estava. Não, a primeira vez. As velas são importantes. Primeira vez que eu saí com a Sara, inclusive, tava a irmã e a mãe junto e o cunhado de brinde ainda. Então, assim, né? A gente sempre tava. Porque também é aquela que a aparência do mal, né? Sim, e é importante porque você conhece de fato como a pessoa é. Né? Como ela trata a mãe, como ela trata o pai, como ela trata os irmãos, né? E você conhece realmente quem é a pessoa. Eu acho que só dentro da casa, dentro do contexto familiar, que você consegue conhecer de fato quem é a pessoa. É claro que existem, assim, famílias e famílias, mas, assim, graças a Deus, eu uma família com os meus pais, sempre a gente teve uma conversa muito aberta sobre relacionamento. Meu pai foi ensinar sexo para mim e para meus irmãos, pegou um flip chart e ensinou mesmo pra gente e tal. Então a gente sempre teve uma abertura muito boa em relação a esse tipo de assunto. Então, para mim, era extremamente importante que a pessoa que eu viesse a ter algum tipo de relacionamento fosse aceita pela minha família, porque era importante para mim. E outra coisa que era muito importante é que eu comecei a perceber, assim, história vai fora de ordem, eu comecei a perceber que o Douglas era diferente dos meninos. Apesar dele aceitar o convite por minha causa, ele realmente teve um encontro com Deus. E tinha vezes que eu não precisava, tinha coisas que não era mais por mim. Eu via que ele ia lá, ele era uma pessoa, a gente servir, sobre ajudar o próximo. Ele estava ali sempre presente fazendo esse tipo de trabalho. Ele era quando tipo, a gente vai, às vezes, louvar na igreja, muita gente fica parada. Ele era espontâneo, chorava e não sei o quê. Então, eu achava o Douglas diferente. Eu gostava, eu achava ele honesto, sincero em relação a esse amor dele para com Deus. E isso também me chamou a atenção. Porque você conhece uma pessoa através do tempo, mostra muito. E como a nossa amizade durou muito tempo, eu pude conhecer muitos aspectos do Douglas. Porque uma coisa é você conhecer o cara quer te galantear e põe uma máscara. Outra coisa é muitos anos, muito tempo. Não que todo mundo, gente, não é tá falando, tem nada a ver. Meus pais casaram muito rápido. Mas assim, você conhece a pessoa, o caráter da pessoa, você conhece os defeitos da pessoa também, e isso é importante. Você criar um relacionamento antes do que, nossa, eu achei ele bonito e quero beijar e pronto. Isso que a Sara falou, né, de me envolver aí com Deus, às vezes até mesmo sem ela estar presente, ou porque estava numa outra igreja com o pai dela ministrando, enfim. Quando eu me converti, eu fui na igreja por causa da... Assim, eu comecei realmente a ter um encontro com Deus. E a oração, algumas vezes foram assim, Senhor, eu senti, eu quero que eu sinta, assim, que eu adore mais, como que eu falo? Novo cristão, né, falava assim, o que eu sinto pela Sara não pode ser maior que... Então, primeiro eu colocava Deus, né? E assim, porque eu tinha noção, eu pedia pro dono do negócio todo, né? Assim, eu falava, Deus, só o Senhor pode tocar o coração dela, reverter, né? Se for da sua vontade, eu quero casar com ela. Isso é muito... Gente, isso é tão importante, né? Porque, só abrindo um parênteses, às vezes a gente idolatra tanto a pessoa e a gente quer tanto aquela pessoa e a gente coloca ela acima de Deus, acima de tudo. E se essa pessoa morre, né? Acabou o nosso mundo. Acabou o chão, acabou tudo. Então, aquela pessoa e de repente nem pode ser aquilo quando você começa a ter um relacionamento com a pessoa. Sim, sim, com certeza. E gente, perguntas? Não, pode falar, pode falar. É que um outro aspecto que me chamou muita atenção do Douglas, que vai até meninas, foi que nem esse propósito que ele fez, que ele falou, eu vou te esperar. Você se sente assim, nossa, ele vai me esperar? Tipo, você se sente... Ele falou isso pra você quando? Tá pulando de galho em galho, né? Não gosta de mim, nem nada. E já me largou. Não, ele tinha um propósito e ele separou para aquilo. Independente da gente não namorar, ele tinha uma esperança em relação a mim, então ele foi já fiel a mim antes mesmo da gente ter algo. E só um parênteses aí, quando você... Agora é muito importante também, jovens, né? Adolescentes, meninas, meninos.
Quando nós nos separamos por um propósito e você realmente quer seguir aquilo, espera que vai vir muita luta, muita aprovação. Você acha que para mim, um garoto bonito, inteligente, foi fácil ficar solteiro durante 2 anos? Então, assim, eu já cheguei a ouvir em empresa que eu trabalhei, tipo assim, mas você é gay, você não é gay? Porque eu nunca vi você namorar com ninguém, entendeu? Né? Tipo assim, será que você não tá usando a sala, sabe assim, como para se esconder? E eu falo, não, gente, porque que a pessoa. Era anormal o meu caso, com 18, 19, 20 anos, não estar, não ir pra balada, não sair, não namorar, entendeu? Não entrava na cabeça dos caras isso aí, né? Então eles falavam isso aí, eu falava, gente, propósito, eu tô focado e eu só vou quando ela falar não, ou quando Deus falar não, desista, né? Mas não aconteceu. É porque tá tudo invertido, né? Quando a gente pensa, tá tudo invertido. O que é normal hoje? É o homem ser pegador, ou então o homem, ele conhece uma menina, se a menina não demorar pra ele uma semana, vida que segue, a fila anda. Então é esse que é o normal. Então, quando a pessoa decide esperar por outra pessoa que está em oração, isso ai meu Deus, tem algum problema com essa pessoa, né? Então, esse não deveria ser o normal, né? Esse que deveria ser o normal não é, e é o que causa espanto, né? Só que nós, como cristãos, nós sabemos que nós somos extraterrestres, somos diferentes mesmo, e isso é muito bom. Então, a minha dica, acho que tem pergunta aí, né, Jaque? Minha dica para vocês, agora é falar com os homens, tá? Homens que gostaram de uma mulher ou estão morando, se apaixonaram, né? Sigam o firme propósito com Deus. Sabe? Não com seus princípios. E procure realmente respeitar o espaço delas e sempre colocar em Deus. Porque ele vai entender o seu coração se for da vontade dele. Também tem essa, tá? Teve uma outra. Já que vai ter pergunta? Pode seguir. Não, depois eu vou fazer uma pergunta. Uma outra questão é que mesmo quando jovem, o Douglas já tinha um propósito. Se ele quisesse algo comigo, era para casar. Porque quando a gente tinha 17 anos, né? Acho que 17 para 18 anos, um dia a gente foi correr. Tá cortando a internet? Tá, a minha irmã falou que às vezes tá cortando. Tá normal. Tá. Bem pouquinho, mas dá para entender. Tá. Teve uma vez que a gente foi correr, andar lá no parque, tava minha mãe, o pessoal, e daqui a pouco eu vi que minha mãe saiu e me deixou sozinha com ele. Eu falei, já velho. E aí ele correndo ali comigo, falou, então, eu gosto de você. Aí começou a abrir o coração e ele falou assim, caralho. Nossa, na hora eu falei, sai daqui, tal, não sei o quê. Eu fiquei meio assim, como lidar, como responder. Mas por mais que aquilo na hora me assustou, porque eu queria fazer faculdade primeiro, queria me conhecer, assim, ter um tempo meu. E apesar de na hora aquilo eu falar, sai pra lá, eu dar uma espanada, eu achei uma coisa de um homem fazer, de um menino fazer, que na época ele era um jovem. Quando a primeira vez que ele falou, também foi na minha cara, que ele me chamou pra... Queria começar a cantar lá, porque eu tava no último da faculdade, uns problemas aí. E ele me chamou, não, vem cá, tá conversando, percebendo que tá bem, que não sei o quê. Então, assim, eu via, sabe? Saiba. Eu via cuidado, entendeu? E que ele tinha um propósito, não era só ficar comigo, que realmente ele queria uma família. Uhum. Foi algo que eu falei, que legal. Isso você vai perceber na amizade. Tá falhando um pouquinho, Sara. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tá ligado no 4G, Douglas? Caiu. Vou chamar de novo. Gente, tem um monte de pergunta aqui. Eu vou fazer a pergunta para eles. Não, eu vou deixar eles me chamarem. Deixa eu ver se essas perguntas. Muito boas as perguntas. Deixa eu ver.
Fiquem aí, gente. Eles estão voltando. Opa, voltamos. Glória a Deus. Gente, tem um monte de perguntas. Eu acho que eu vou partir para perguntas. Pode ser? Porque eu acho que nessas perguntas a gente vai responder o que a gente tinha conversado. Pode. Manda bala. Não namorou durante todos os 10 anos, a gente não namorou no Brasil. Foi só depois quando ele foi para os Estados Unidos. Depois da segunda parte. Isso. Gente, eu conheci o Douglas e a Sara lá nos Estados Unidos. O Douglas era au pair lá, para quem não sabe. E aí a gente tinha o mesmo círculo de amizade lá. E depois a Sara chegou, eu conheci mais ou menos no mesmo período, né, Sara? Você chegou logo um pouquinho depois. E aí depois eles contam um pouquinho sobre esse tempo lá nos Estados Unidos. Que foi muito legal. Se vocês quiserem contar, assim, conta aqui, ó. Quando que vocês começaram a namorar? Tá. Então foi assim. Já deixa. Vou deixar a Sara primeiro falar da parte do ano, depois eu vou entrar na como que aconteceu. Quando o Douglas começou com a ideia de querer ir para os Estados Unidos, ali eu já tinha aceitado dentro do meu coração que eu gostava dele um ano antes. Quando ele foi para os Estados Unidos, um ano antes, eu falei para meus pais, para minha mãe, que eu gostava dele. Para mim, foi um parto ter que fazer isso, porque quando eu achava que no começo eu só ia gostar dele porque era lavagem cerebral, de tanto falarem, porque as pessoas... Sara. A Sara do Douglas era assim que uma vez uma prima dele falou comigo. Você é a Sara do Douglas? Eu, hã? Como assim? Então, assim, você sabe que o telefone de vocês está assim, Sara do Douglas, Douglas da Sara. E eu não tinha nada com ele. Porém, um ano antes dele ir embora, eu gostei dele, eu aceitei que eu gostava dele. Mas eu não tinha coragem de falar pra ele. Quando ele perguntava, tal, eu queria estar junto, tal. Meus pais ficaram super alegres, porque minha mãe era complô. Várias vezes eu ia no cinema sozinha lá. Douglas, corre no cinema, sala tal. Ela me ligava, ela falava assim, Douglas, ó, tal, filme tal, horário tal. E eu, cara de pau, pegava o carro, corria pra lá e... Oi, coincidência, sabe? Nossa, mesmo filme, mesmo horário. Eu não era assim, nem maníaco, perseguidor, mas eu estava dirigindo na rua e via ela passando o carro dela, eu contornava, dava uma seguidinha assim, ela entrava no locador, eu... Ai, coincidência de novo, sabe? Assim. Nós estamos, credo. Só para poder estar ali 10 segundos, ver assim, né? Dar um oi e tudo bem, passou. Que demais, olha aí. Perseverança, gente. Então, e eu acreditava, E então, um ano antes de ir embora, eu gostei dele, só que eu não falei pra ele. Mas toda hora eu ficava junto, eu gostava, às vezes ia dormir na casa dele, por causa da irmã dele, que a gente era muito amiga. E eu estava no céu, né? Tava esperto, não sei. E aí, quando ele foi embora, eu fiquei acabada. Eu falei, como é que é? Nossa, aquilo mexeu comigo. Eu lembro de no aeroporto, a hora que eu vi a irmã chorando, eu queria chorar junto. Não. Porque eu não tinha falado pra ninguém, a não ser meus pais. E assim, rapidinho. Por que eu fui embora, né? Já fazia um tempo, já uns 2 anos lá atrás, né, que eu queria fazer intercâmbio. Não sei, eu queria ter uma experiência diferente no outro país. Né? Não conseguia aprender inglês no Brasil por nada nessa vida, né? Era muito difícil para mim. Então, assim, eu não estava feliz com o trabalho naquela época, né? Mas estava, assim, no auge, né, no ministério. Estava muito feliz, o ministério falando, né? Trabalho. E eu também, assim, estava meio descontente. Era porque ela não falava nada. Eu falava, meu Deus. Eu era muito jovem. Que loucura da igreja, né? Eu viajei para os Estados Unidos com 24 anos. Então, assim, e ela nada. Eu falava, quer saber? Vou dar um perdão por aí, né? E aí aí eu peguei, né? Passei fiz uma entrevista. Perdidão, assim, né? O intercâmbio. Isso. Aí eu fiz uma entrevista, não passei por causa do inglês. Eu falei, gota da água. E tudo começou a se encaixar. Comecei a orar, aí fui lá, a empresa fez um plano de demissão voluntária, eu participei do processo, recebi um dinheiro, paguei intercâmbio à vista, tudo foi se encaixando, né? E aí peguei e falei, eu vou embora e seja Deus quiser, né? E aí, no avião eu fiz uma oração, né? Eu falei assim, Senhor, eu tô indo embora para os Estados Unidos, né? Ficava lá de 1 ano a 1 ano e meio, 2 anos, fiquei 4. Falei, Senhor, é o seguinte, se entrei... Não, mentira, não foi essa oração no avião. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, depois de uma semana, numa sexta-feira, eu fiz uma oração para Deus. Olha que ousadia, né? Eu meio que intimidei Deus, né? Olha aqui, nada a ver.
Falei assim, senhor, se em 3 meses a Sara não der algum sinal de vida que ela gosta de mim, eu vou desistir dela e vou partir para outra. Vou casar com a americana, não vou mais querer. E eu fiz essa oração numa Green sexta-feira. card. Oi? Green card. Green card. E aí, isso foi sexta-feira. Aí, no sábado, a Linda se derreteu pra mim. Não foi bem assim, tá? Que quando ele foi embora, que eu fiquei acabada, a gente conversava todo dia por WhatsApp. Todo dia. E quando chegou no sábado, do dia depois que ele fez essa oração, ele virou pra mim uma pergunta. Ele falou assim, que se a gente não combinava, né? A gente tava conversando, eu falei assim, a gente não combina mesmo? É, algo assim, a gente não combina, sabe? Entrou meio que... Hã? Ele te colocou contra a parede. Cortou. Eu falei assim, acho que travou o nosso, amor. Jaque. Oi? Ai, meu Deus. Voltou. Jaque, voltou. A internet do Valinhos não tá muito boa, não. Valinhos, é interior. Quando ele perguntou... Depois fala que o Berlândia que é roça, hein? Quando ele comentou dessa fala, fez essa pergunta, eu congelei. Eu falei, nossa, eu não quero falar assim. Por quê? Aí começou a entrar banana na minha cabeça. Falei, agora que ele foi para os Estados Unidos, se eu falar que eu gosto dele, só porque o menino tá nos Estados Unidos. Agora que ele foi, você vai... Não sei o quê, você vai atrapalhar a vida dele. E aquilo começou a me dar sim, eu não sabia o que fazer. Então eu falei, já teve, desliguei. E na hora eu fui falar com meu pai. Falei, pai, eu preciso de uma ajuda, não sei o que eu faço lá, chorando nas pitangas. E meu pai foi assim, você gosta dele? Gosta. Ele gosta de você? O que importa o resto? Aí ele falou, então eu responder que sim e pronto. Nossa, e aí pra ligar pra ele falar isso, nossa, eu não sabia como que eu começava. Até comecei, olha, combinar a gente não combina. Mas aí eu nem sei o que eu falei, porque eu tava com tanta vergonha, eu não sabia onde ficar a cara. E aí, nesse dia que eu falei, o menino entrou em... Aquela noite, eu acho que tava em janeiro, né? Tava acho que -10, -8. Mas subiu um quentão. E eu ficava na cama, ia pro quarto, voltava. Ia sozinho pra parede, tudo, fiquei doidão. Mano. E aí que foi assim, literalmente foi assim que a gente começou a namorar. Depois de 10 anos, a gente começou a namorar à distância. 8.000 quilômetros. Exatamente. Mas assim, quando a gente falou disso, a gente falou assim, a gente vai namorar, não é pra namorar, pra experimentar. Era assim, a gente... Era um relacionamento, orar. Na verdade, a gente ia casar. Era o nosso a gente se casar. Então, a gente não sabia ainda como ia ser. Estava aqui, ele só ia ficar 6 meses, tá bom? Nos Estados Unidos. E aí a gente começou. E aí a outra parte da novela. Então, se você quiser fazer a pergunta... Eu acho... deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Antes desse processo. Quando vocês começaram a namorar, vocês responderam. Com quantos anos vocês começaram? Vocês tinham 20? Você tinha 23, então, né? Eu tinha 24, 25. Eu já tinha terminado a faculdade. Já devia ter... Eu acabei com 23, era 23, por aí. 24, eu tinha ela 23 para 24. O Douglas foi literalmente um único homem. O Douglas respondeu, você não pensou em desistir? Eu acho que você respondeu que você desistiria. Eu desistiria, eu já não cheguei a assim, desistir. 3 vezes. Quase. Deus não deixou. Tá bom, então, no dia seguinte eu dei a resposta. Deixa eu ver aqui outra. Como foi o tempo de espera? Já contou um pouquinho, né? Total, deu 10 anos. Contando com o noivado, 14. Só 3 mil e poucos dias.
Tem perguntas muito pessoais aqui, mas eu não vou fazer, não. Quanto tempo que estão casados? Não, mas a gente tá casado, ó, deu 1 ano, dia 16 agora. Domingo a gente fez 1 ano de casado. 1 ano de casado, gente. E a gente, no meio da pandemia, comemorou com rafting. A gente se conheceu com 14 anos, Pri. Literalmente. Apesar que a gente estudava junto desde a 4ª série, só que não sabia. Mas foi Nossa. bem... É muito tempo. Tá travando muito, Jaque? A gente quer que reinicie aqui ou não? Oi? Precisa. Tá travando muito? Pra mim, não. Tá bom. Pessoal, falem aí. Pode não. Não tiver... Quanto tempo, olha, tá falando quanto tempo de noivado? Quanto tempo de namoro? A gente namorou 1 ano à distância, né? 1 ano e 4 meses. Depois ela foi para os Estados Unidos, aí nós ficamos perto. Perto não, né? Era mais ou menos perto. Depois uma outra história da parte da história. Então ficamos 1 ano depois dos Estados Unidos como namorados. Depois noivamos nos Estados Unidos. Mas nem tinha quando é 1 ano, né? Quase isso. Aí eu pedi ela noivado de surpresa, ela não sabia no aniversário dela. Né? Trouxe Foi lindo, gente. Trouxe... Ai, você tava foi, lá. Jaque. Conta aí, Jaque. Gente, eu fiz parte da organização do negócio. Verdade. O Douglas ia no banheiro de 5 em 5 minutos. Ele tava gelado, parecia defunto. Na hora, eu sou fácil de enganar. Essa é a sorte, que foi facíssimo de... A Pri, pretendem voltar pro Zé? Pra roupa. Ele tava gelado, ele ficou nervoso e eu nem percebi, gente. Achei que não era nada. E o menino defunto. E eu não percebi que ele ia me pedir noivado e ainda trouxe meu pai, viu? Foi muito legal. Foi um chororoso. Gente, ele levou o pai dela lá para os Estados Unidos. Muito quando vocês começaram a namorar, vocês optaram pela corte? Explica um pouco o que é corte e responda se sim ou não. Tá, o pessoal utiliza Não mais filtro não, gente, vai. Tá, utilizam... Eu posso falar? Pode. Eles utilizam esse termo para corte, que é quando você decide... É que a gente não usa essa linguajar, tá, Jaque? Mas vai ter... o corte envolve não beijar também, é isso? E não ter relações, é isso? A corte eu acho que é só beijo, né? Explica melhor, menina. Aí. Quem fez a pergunta? Aí, o que é, gente, corte pra vocês? Porque eu vou falar o que a gente decidiu, então. Peraí, travou, eu acho. Ah. Travou? Travou só a imagem. Aí voltou. Tá. Tá. Então vamos lá. A gente sempre aprendeu a primeiro ser muito consciente das nossas escolhas e por que a Bíblia ensina tal e tal princípio. Então, a gente entende que certos tipos de intimidade podem levar um outro, que leva um outro, que leva um outro. Então, a gente decidiu, porque a gente é ser humano, gosta, né, de coisas. A gente se gosta e quando toca dá choque, a gente decidiu esperar para ter qualquer tipo assim de intimidade. Foi fácil? Mas é lógico que não. E o segredo de tudo é porque a gente sempre pediu conselho. Em vários momentos difíceis, literalmente eu ligava para minha mãe, porque a minha mãe não era só minha mãe, ela é minha liderança também. Eu muito nela e várias vezes, ai mãe, ajuda aqui, tá difícil, não sei o quê. Então assim, a gente conseguiu fazer tudo isso com acompanhamentos. Porque lembra que a gente estava em outro país, não tinha assim o ministério que estava, as pessoas que estavam. Então foi literalmente uma escolha assim, nossa, tem que ser muito firme em relação, mas a gente escolheu esperar até o casamento pra gente ter intimidade, vir até nossa relação sexual. Ninguém vai se escandalizar, né? Falar isso aí. Eu casei, lembrando que eles namoraram lá nos Estados Unidos, noivaram, mas eles tinham lideranças lá, né? Também que estavam acompanhando vocês. Ou eu estou enganada? Ai, gente, tá falhando, hein? Também.
Peraí, que tá falhando. Não, é isso mesmo. A primeira coisa era uma igreja, a gente participava, a gente realmente não. Gente, Ô, Jaque, tá falhando será que sem muito entrar pra pelos... mim. Pronto, não vai falhar mais. Vocês Então, tinham, né? O Douglas, acho que desde o início ele estava na Igreja Batista Brasileira, não é? Isso. isso, então a Me gente conte um pouquinho como que foi o namoro lá de vocês, porque vocês só começaram a namorar à distância e aí se encontraram namorando mesmo lá nos Estados Unidos. E eles estavam sozinhos, entre aspas, sem as famílias, né? E aí eles tinham, querendo ou não, eles tinham total liberdade, né? Sem os pais, sem as famílias. Como que foi esse período para vocês? E quem que acompanhava vocês lá? fácil não foi, tá, gente? Não é fácil, porque a não ser que alguém aqui é de ferro, se alguém aqui meio super-herói, mas é difícil? Foi um pouco difícil, mas foi possível. E é o que eu falei. A Bíblia tem um versículo que fala assim, para fugir da aparência do mal. Então, assim, o mais certo é você fazer o que era mais eficiente é quando tem o que parece ser mal, evita. Você evita. E minha mãe sempre falava, liga, alguma coisa. E a gente sempre ligava, porque assim, nossa liderança espiritual são meus pais. O Douglas sempre teve esse acompanhamento com meu pai também. Com a minha mãe, ela era líder de teatro, que a gente participava. E então ela sempre foi, também teve outros pastores, mas sempre foi muito. Meus pais também são pastores, e a gente tinha muita liberdade. Graças a Deus eu tenho pais que, além de pais, eram uma liderança espiritual e eu tinha muita liberdade para falar nesse assunto. Era mais minha mãe. E a gente sempre pedia ajuda, ligava e conseguiu. Foi fácil, mas a gente conseguiu, gente. É possível. Não é possível, não. E também nos Estados Unidos, a gente sempre estava aos cultos, né? Alguns sábados com os jovens também, né? Sempre que podia. A gente participava. A gente só não participava, eu estava a trabalho viajando com as famílias, né? Que fazia muito isso no peruano, mas assim, fora isso, a gente sempre estava dedicado ali com os projetos também da igreja local, né? Exatamente. A gente vai em outro país, está deslumbrando as coisas e começa a se perder. E já pra gente já foi difícil por toda a mudança que tem de várias coisas, mas a gente entendia dessa importância que a igreja, gente, ela tá no mundo todo. A igreja de Cristo não é só porque a gente mudou de país que a gente vou dar um passo de seguir, né? Voltando assim pro foco da live, quando tem uma coisa, gente, foi tudo maravilha, mil maravilhas não, nosso relacionamento, porque o pessoal fala, ai, que bonito, esperou 10 anos por ela. Só que esse um ano à distância, um ano à distância que a gente namorou foi muito difícil. Foi um filme de terror, a gente quase separou. A gente quase separou. Tipo, depois de 10 anos, separou quando teve quase, de verdade, teve uma semana, né, que eu falei, não, chega. Não porque eu não gostava dele, pelo contrário. Quando eu decidi, assim, me abrir, eu me abri de vez. Uma música pra ele. Era uma zoeira, mas eu fiz uma música. Aquela cantada no casamento? Aquela que eu toquei no casamento. E... Nossa, eu sempre pensei, a pessoa que eu for ter um relacionamento vai ser o meu melhor amigo. Eu quero ser amigo mesmo. E o pessoal brinca que eu era muito secona e tal, mas eu era muito melosa, de certa forma, com ele. Porque eu sabia que a hora que fosse, aí sim eu ia me abrir para aquela pessoa. E quando a gente começou a namorar à distância, o Douglas estava vivendo um tempo muito diferente na vida dele. Ele estava nos Estados Unidos, vendo coisa nova, lidando com o homesick dele, aquela dificuldade de se estabelecer num país que você não fala a língua, que a cultura é um pouco diferente. E, foi muito difícil, porque a gente não bate horário, tinha várias coisas, e homem não é igual a mulher. E a Jaque sabe, né, Jaque, que criança deixa a gente cansado. Então eu era meio dormindo, e a Sara não entendia muito isso, e aí dava umas treta nervosa. Não vamos entrar nesse assunto, mas foi, gente. Depois ela foi lá comprovar, né? Então. Mas mesmo assim, eu ainda acho que a gente, mulher, dá um jeito, porque eu tava, fui na Grécia, gente, passando um trauma maluco, a Jaque conhece,
da manhã eu acordava para poder bater no horário dele. Eu acordava. Mas assim, a gente, cada um tava numa sintonia. Porque ele tava num tempo muito diferente e eu tava em outro. Eu tava numa descoberta de relacionamento, nunca tinha. Já teve outros meninos que gostaram de mim, quiser, mas eu nunca gostei de ninguém assim, igual gostei do. Nunca. E, então, pra mim, sou muito como uma rejeição. A dificuldade de achar horários, não sei o quê. E eu não conseguia lidar com aquilo. Eu queria, pra mim não ficar sofrendo, pode deixar mais. Pra mim não ficar sofrendo, eu queria acabar. Eu, ai, Deus, o que acontecia? Conselho, uma das coisas que fez a gente se manter foi Deus. Será que tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Uma das coisas foi literalmente Deus na nossa vida, que ele mantém, e a gente ter o acompanhamento, o aconselhamento das coisas certas, porque dá vontade de desistir, a gente brigava muito, e a gente foi orando, foi ouvindo, foi bastante difícil. Uma coisa, gente, que a gente, quando entra nesse relacionamento, lembra que amor não é sentimento, porque na hora de uma dificuldade, esse sentimento muitas vezes vai embora, né? Uma dificuldade financeira, numa dificuldade emocional, em alguma situação, em alguma decepção, e essa pessoa que está do seu lado, se vocês dois não aprenderem a lidar com isso, não tiver a mesma visão de como lidar com isso, fica difícil. E nós dois tínhamos qual visão? Que para lidar com isso, a gente ia fazer o que a palavra fala. Então, isso ajudou, porque não foi fácil. A gente, nossa, brigou muito, não achava horário. Coitada, a minha sogra, minha cunhada tinha que sofrer, porque a gente ficava falando que parou, que acabou, que não acabou. E ele já ela sofrendo também com a falta. Meu Deus. Foi uma novela. Como que vocês assim entenderam que não era só um relacionamento qualquer, que era para casamento e que era uma união de propósitos? Quer falar você? Eu acho não, né? Foi a essência, né? A Sara falou. Na hora tá bem, né? Ali, ai, amo, amo, amo. Quando tem dificuldade, todo casal tem algumas dificuldades. É ali que você vai provar realmente se a pessoa te ama ou não, né? Na técnicas da vida, né? Com o casal. A gente sempre teve isso em mente, que a gente sempre, mesmo assim que acontece, procurou Deus e assim, de fato, mesmo que a gente ficou uma semaninha ali em break, nunca teve assim. A gente sabia que a gente já queria casar. Como que explica o amor? Não sei. Eu acho que o Douglas tá logo do começo que você entendeu, assim, família e tal, já queria casar comigo. Por 7 anos ele me pediu para casar. Pra mim, eu também sempre entendi assim, que eu buscava alguém pra mim formar minha família, não pra eu pular de galho em galho. E quando eu realmente comecei a gostar dele como algo sério, pra começar, eu comecei a gostar dele não só por causa de uma aparência física, de alguma coisa só físico ou só por uma aparência. Quando eu realmente comecei a gostar do Douglas, eu gostava por valores em comum, por posturas que ele tinha e porque eu entendia que ele dava o mesmo valor para a palavra e para Deus como eu achava. Então, a partir desse momento que isso foi certeza na minha vida, eu sabia que eu ia ficar com ele para casar, que eu queria namorar para casar. Porque a gente pensa em relacionamento à questão bíblica, não é para ficar festejando com lá, festejando, eu não gostei desse. Eu lembro que tinha um pessoal onde eu trabalhava que falava assim, ai, Sara, mas você não vai beijar ele se você não gostar. Você não... Aí depois de casar, você não experimentou, você não gostou. Então, assim, a visão que as pessoas têm é de que eu precisava experimentar o Douglas primeiro, para gostar, ia dar alguma coisa, depois eu casava. E não, a visão que a gente tem de família não é que eu vou usar a pessoa para só me dar prazer e aí deu certo. É muito. Mulheres, acreditem no que eu falo. É mais importante o mesmo princípio que você do que só eles dar prazer, com licença, na cama e de beijo, porque não faz o relacionamento durar. O que faz o relacionamento durar é o caráter da pessoa, como ela vai ter problema
Porque esquece, não é beijinho que conquista na hora do problema. É positivamente, caráter. E isso me chamou muita atenção. Porque lembra que eu falei que eu achava que ele cuidava de mim quando falou que me amava? Então, quando isso foi em mim, aí eu falei, é pra casar. Assim, é muito importante isso que você fala sobre as pessoas falarem, você não vai experimentar antes, né? E se você não gostar? Eu acredito que as pessoas que falem dessa forma é que não conhecem o Deus perfeito que a gente serve, né? O Deus perfeito que tudo... Claro que não vai ser vocês, né? Que são casados, vão dizer melhor que eu, que casamento não é mil maravilhas. Mas se ele uniu e ele uniu o propósito e vocês entenderam que era da vontade de Deus esse relacionamento, todas as outras coisas vão funcionar. Exatamente. Entende? E aí vocês acreditam, né? Claro, que decidem todos os dias fazer com que isso funcione, né? Então, eu acho que pessoas que falam dessa forma é que realmente não conhecem o Deus perfeito que a gente serve, né? Exato, porque nós dois acreditamos que a maneira correta de lidar com problemas é sempre a partir do que a Bíblia ensina. Então, por exemplo, o que a gente quer dizer quando a Bíblia ensina? A gente aprende, por exemplo, o perdão. Se um vai magoar o outro, nós dois acreditamos que o perdão é importante, tanto de um lado quanto do outro. Pode ser que um tenha mais facilidade, outro tenha mais dificuldade, um tem um jeito, o outro tem o outro. Mas os dois acreditam no princípio do perdão. Outro princípio que é muito importante para que você relacionamento, seja o começo ali, o namoro, o noivado, que eu entendo que é para um propósito de ter uma família, é você encobrir o outro em amor. Às vezes o outro erra e cobre aquele erro. E da mesma forma, porque ele vive falando, se for fazer cabo de guerra, vai dar certo. Não, eu tô certo, vai dar certo. Tem alguns momentos que você vai cobrir com amor. Se uma pessoa está nesse princípio, vai ficar uma guerra. É aquela história, né? Fala a gente quer ter razão ou quer ser filho? Não dá para ser os dois às vezes. E eu tem que abrir. Isso, e esse é um princípio que está na... Nós dois acreditamos mesmo os princípios. Nossa, facilita demais. Já é difícil, gente. Vai ter os seus problemas. Maravilhoso também, mas vai ter dificuldade. Se a gente tem com a gente mesmo dificuldade, imagina uma pessoa que tem outra cultura. Você acreditar nos mesmos princípios para lidar com as dificuldades é crucial. Assim, crucial, gente. Isso é uma decisão do que sentimento. Vai ficar 10, 15, 30, 40, 50 anos, em nome de Jesus, a pessoa não vai ficar viva muito tempo. Então, assim, vai viver rotina, gente. A gente sabe como é a rotina. Você tem uma família, você sabe como é a rotina com família. E vai ser, se a gente não decidir ser transparente com o outro, conversar com o outro, compartilhar dos mesmos princípios, é natural que todo mundo saia divorciando. Então, tem as mesmas crenças, os mesmos palavras, facilita muito mais lidar com as dificuldades. Muito mais. Nossa, com certeza. Com certeza. Gente, falta 1 minuto para terminar. Vocês querem que a gente encerre e comece outro só mais um pouquinho? Tá todo mundo pedindo para você cantar. Ai, meu Deus! O que é isso? Tem uma galera pedindo para você cantar. Deixa eu ver. Tem algumas questões. Eu já paguei Jaque, eu vi ali alguns comentários. Quem quiser depois de assistir o noivado, nós temos o link, tá no meu Facebook. A gente vai para passar para elas aí, que é muito legal. Tá, eu compartilho. Vamos só começar outra para vocês, que eu quero fazer mais 2 perguntas para vocês. Tá. Algumas dicas para solteiros, porque tem muita gente aqui que é solteira. E aí depois a gente encerra. Pode ser? Pode. Vocês entram de novo, tá? Todo mundo. Beleza. Meninos, entra. Onde que encerra aqui?